10 anos atrás, eu recebi um diagnóstico de que eu tinha fibromialgia. Foi dita que era uma doença incurável e que não tinha estudos médicos de cura, e o tratamento também era um tratamento paliativo. Nos momentos de crises fortes eu dizia: Pai, afasta de mim esse cálice, mas se é tua vontade, me ajuda a suportar. E foi muitos anos de muita dor, mas chegou uma hora que o Senhor disse: eu escolhi esse dia para você, filha. O choro pode durar uma noite. As noites que eu chorei, as noites que eu gritei por dor, hoje eu choro de alegria, porque a gente tem que se alegrar nesse Senhor que faz, que opera maravilhas. Eu tive fibromialgia, porque a partir daquele momento Deus fez algo novo em minha vida. Para o nosso Deus, que é poderoso, não há impossível para Ele. Ele pode fazer por você como Ele fez por mim. É só a gente crer e confiar. A gente começa estudando o Evangelho de João, capítulo 4, onde a gente conhece, já muitos de nós conhecemos a história da mulher samaritana. Então vamos dar uma lida nesse texto, vamos começar a estudar um pouco. Antes de tudo eu queria perguntar quem quer um copo d'água. Isso tem a ver com a mensagem, tá? Antes de você começar, quem quer um copo d'água? Quer, minha irmã? Só preciso lhe dizer uma coisa. João, capítulo 4, versículo 13... diz que quem beber dessa água tornará a ter sede. Tem fé? Então beba só um golinho. Que eu ainda vou dar para os outros. Eu recebo com uma outra água. Bênção. Mas a outra água eu vou falar já já. Tá certo? Essa água é da boa, viu? É tudo corpo aqui, né? Todo mundo bebe no mesmo copo. João capítulo 4, versículo 1, diz o seguinte: os fariseus ouviram falar o que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. É interessante essa palavra necessário, né? Era necessário geograficamente, mas era necessário principalmente providencialmente. Deus tinha um plano a cumprir ali, então era necessário que isso acontecesse. E eu podia falar também que era necessário você estar aqui hoje. Você não está aqui hoje por nada. Jesus hoje veio ao nosso encontro, transformar a nossa vida, e era necessário você estar aqui hoje. É necessário, foi necessário Jesus passar por aquele caminho e se encontrar com a mulher samaritana. Como foi necessário hoje Deus lhe trazer aqui, ou quem está em casa, ouvir a mensagem do Senhor, porque é necessário que Deus faça uma transformação na nossa vida hoje, amém? É necessário, gente, e Deus sabe as nossas necessidades, mas vamos continuar. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco d'água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Até aí, gente, só para eu explicar uma coisa. Existe uma coisa aqui que a gente não consegue notar bem, mas existem duas coisas bem estranhas culturalmente aqui. Primeira, a mulher foi buscar água sozinha. Ninguém ia buscar água sozinho. Sempre as pessoas iam em grupo. E outra coisa, ninguém ia buscar água ao meio-dia. Normalmente, todo mundo ia buscar água de manhãzinha. Né? Eu sou de Patos, já vivi 5 dias de racionamento de água, e eu lembro que a gente acordava 5 da manhã para pegar água do dia inteiro. Era água que a gente passava o pano, era água que ia depois ser usada para cozinhar, então você vai de manhãzinha. Essa mulher foi sozinha e ao meio-dia. Ela provavelmente não tinha amigos, ela provavelmente estava sozinha, ela provavelmente não tinha ninguém para ir com ela, então ela ia somente depois que todo mundo da cidade pegasse água, ela ia lá sozinha pegar a aguinha dela. Né? Então, já é alguma coisa que vai nos falar algo lá na frente. E Jesus pede um pouco de água a essa mulher sozinha.
Essa mulher sozinha, essa mulher que estava sem amigos, essa mulher que estava sem razão de viver, essa mulher que estava se sentindo abandonada, envergonhada com sua própria vida, Jesus fala com essa mulher. E aí quando Jesus pede água a essa mulher, versículo 9, a mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? E aí tem um parêntese aí na Bíblia, né? Algumas versões vão ter esse parêntese, vai dizer: pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Tem isso aí na sua também? A tradução desse versículo, gente, desse parêntese, é porque os judeus não comem pratos de samaritanos. Era meio que um provérbio para dizer: rapaz, comeu nesse prato, eu não como não. Vou lá comer num prato que um samaritano uma vez comeu. Né? Eles tinham uma rixa muito grande. Vamos entender por que acontecia essa rixa entre judeus e samaritanos? Vamos abrir lá em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 17. Ele diz o seguinte: o rei da Assíria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarvaim, e os estabeleceu nas cidades de Samaria para substituir os israelitas. O que é que aconteceu aqui? Os israelitas foram levados em cativeiro pelo rei da Assíria. Então ele retirou todos os israelitas da terra deles, tá certo? E trouxe gente nova para ficar na terra de Samaria, que era a terra dos israelitas. Versículo 25. Quando começaram a viver ali, eles não adoravam o Senhor. Por isso, ele enviou leões, Deus enviou leões para o meio deles, que mataram alguns dentre o povo. Então informaram o rei da Assíria: os povos que deportaste, os israelitas, e fizeste morar nas cidades de Samaria, não sabem o que o Deus daquela terra exige. Ele enviou leões para matá-los, pois desconhecem as suas exigências. Então o que aconteceu? Estavam lá os judeus na sua terra, tirou todos os judeus de lá e colocou povos de outras terras. Esses povos de outras terras começaram a adorar outros deuses. Então Deus enviou leões que começou a devorar aquele povo naquela terra. E aí o que é que o rei fez? Então o rei da Assíria deu esta ordem: façam um dos sacerdotes de Samaria, que vocês levaram prisioneiros, retornar e viver ali para ensinar as exigências do Deus da terra. Então um dos sacerdotes exilados de Samaria veio morar em Betel e lhes ensinou a adorar o Senhor. Então eles fizeram: rapaz, o Deus dessa terra aqui, que era o Deus de Israel, ele precisa ser adorado de alguma forma. Então traz um sacerdote dos judeus para ensinar a gente a fazer isso. E trouxe. Só que o que é que aconteceu? Versículo 32. Eles começaram a adorar o Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa para lhe servir como sacerdotes nos altares idólatras. Adoravam o Senhor, mas também prestavam culto aos seus próprios deuses, conforme os costumes das nações de onde haviam sido trazidos. Versículo 41. Mesmo quando esses povos adoravam o Senhor, também prestavam culto aos seus ídolos. Vamos voltar lá para João 4. O que é que aconteceu então, gente? Qual era a raiva que os judeus tinham dos samaritanos? Na verdade, quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram judeus que voltaram à terra, que tiveram filhos com pessoas de outras tribos, de outros povos, né, com o povo da Babilônia, enfim, e que começaram a ter a adoração ao Senhor como uma base de sua fé, só que misturado com várias outras religiões. Deu para entender? Então, os judeus odiavam os samaritanos por 3 motivos. Os samaritanos eram vistos pelos judeus como filhos de rebeldes políticos. Por quê? Porque como é que esse povo está vivendo com quem nos prendeu? Deu para entender? A gente foi preso por esse povo e esse povo de Samaria veio e começou a viver com eles. Primeiro problema, rebeldes políticos. Segundo, discriminação. Eram mestiços raciais, não eram judeus de sangue. Eram judeus, só que filhos de pais da Babilônia, de outros povos, né? E terceiro ponto que fazia os judeus odiarem os samaritanos: eles tinham uma religião manchada. Porque realmente eles tinham uma religião voltada para o judaísmo, só que misturado com inúmeros outros adereços de outras religiões. Deu para entender? Por isso que um judeu nem falava com o samaritano. O judeu não falava com o samaritano.
O judeu dizia que o lugar de adorar a Deus era esse, o samaritano dizia que era esse, o judeu dizia que era melhor ser judeu, o samaritano dizia que era melhor ser samaritano. Era meio que João Pessoa, Campina Grande. Né? Ah, porque eu moro na praia. Né? Lá, quando é que vai... Como é aquele lago lá que tem... O açude é o mar de vocês, né? Não tem essa coisinha? E o campinense faz, mas a gente tem o 13. Né? Vocês não têm. Ou o campinense. Meu pai disse que tem 14 coisas boas em Campina. O 13 é a saída para João Pessoa, mas eu não concordo. Eu não concordo. Até porque meu pai é de São Bento, então não tem nada que falar de Campina. E eu de Patos, então muito menos. Então existia uma rixa entre judeus e samaritanos. E Jesus, gente, ele quebra inúmeros preconceitos e inúmeras barreiras sociais, culturais, religiosas e fala com aquela mulher samaritana, né? O que já é uma quebra de um paradigma muito grande. Jesus quebrou muitos paradigmas. Mas vamos continuar o texto. Antes, alguém quer um copo d'água? Você que está rindo, quer. Vem aqui beber um copo d'água. Eu preciso que alguém beba esse copo d'água, porque senão não vai entender minha mensagem. É sério, gente, pela palavra. Vem, Yasmin, beba aqui. Amém, minha irmã, você tem fé. Espera aí. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 13. Diz que aquele que beber dessa água tornará a ter sede. Você quer assim mesmo? Fazer o quê? Eu mandei, né? Eita, manchou de batom agora. Obrigado, minha irmã. Você só molhou o bico, eu vi, viu? Quis beber, né? Quis beber, eu avisei. Calma. Versículo 10. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus lhe respondeu o quê no versículo 13? Vamos dizer juntos? Quem beber desta água terá sede outra vez. Só que o versículo 14, gente, versículo 14, enquanto tantas pessoas têm bebido dessa água, né? Quantas pessoas têm se perdido numa água que volta a dar sede. Jesus vai dizer: olha, se você beber dessa água, você tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Gente, é tão magnífico isso. Às vezes a gente tem se perdido em algumas águas, sabe, onde a gente bebe e volta a dar sede. Você sabe o que é isso, né? Você compra um apartamento e amanhã já quer comprar outro. Você compra um carro, daqui a um ano já quer comprar outro. Né? Você se deita com uma pessoa que não é sua esposa, você cai em prostituição e amanhã você já quer de novo. E esse prazer que é apenas momentâneo já ele passa. E aí você volta a querer de novo. Então, o mundo, a única coisa que o mundo pode nos dar é uma água onde a gente bebe, mas a gente volta a ter sede. O mundo, ele é cheio dessa água. O mundo é cheio de copos d'água, gente, que na verdade são águas de privada. São águas de torneira, são águas que não nos dão vida, são águas sujas, são águas que mancham a nossa vida, mancham a nossa realidade, são águas que não nos deixam, às vezes, avançar para o nosso futuro. São águas que nos prendem, águas que nos aprisionam, água que muda a nossa vida, que destrói nosso casamento, porque é uma água que a gente bebe, mas a gente volta a ter sede. Jesus disse: olha, essa água você bebe, mas você tem sede de novo. Agora, gente, o único, Jesus Cristo é o único que pode chegar para nós e dizer: mas eu, meu filho, eu posso lhe dar uma água que você vai beber e isso vai lhe preencher de uma forma que você nunca mais terá sede. Apenas a fé, apenas o cristianismo, ele enche o nosso coração de uma esperança, gente, uma esperança que vai até a vida eterna. É uma água que dentro de nós ele vira uma fonte, e ele vira uma fonte porque nunca mais a gente pode ter sede, porque a fonte está sempre lá, porque Jesus está sempre lá. Não é uma fé baseada em imagens, não é uma fé baseada em coisas espontâneas ou coisas pontuais da vida, não. A nossa fé é baseada no Espírito Santo que está dentro de nós todos os dias. A nossa fé é baseada em alguém que nos preenche todos os dias. A nossa fé é baseada em alguém que diz: meu filho, à noite você pode chorar,
mas a minha misericórdia se renova a cada manhã, a cada manhã, a cada manhã. O Espírito Santo de Deus está sobre nós a cada manhã. Jesus Cristo está dizendo: meu filho, essa água é água de torneira, essa água não muda a sua vida, essa água você bebe, mas você volta a ter sede. Só eu, somente Jesus, é aquele que coloca uma fonte de água viva dentro de nós. E essa fonte, gente, de água, ela nos jorra todos os dias, nos dando amor, nos dando esperança, nos dando paz, nos dando a certeza de uma vida eterna, nos dando a certeza de que Jesus nunca nos abandonará, nos dando a certeza de que uma mãe pode abandonar um filho, mas Deus nunca nos abandonaria, Deus nunca nos deixaria de amar. E essa é a água da vida que o cristianismo nos dá, essa é a água que Jesus ofereceu para a mulher samaritana, e essa é a água que Jesus oferece para nós, amém? E isso é a nossa fé, sabe? Não é um copo d'água qualquer, gente, não é. Não é um copo d'água qualquer que você bebe hoje e amanhã tem sede. Não é um relacionamento qualquer que Deus tem para você, que hoje você tem e amanhã você volta a ter sede. Sabe, não é uma família destruída que Deus tem para você. Não é um emprego que lhe faz desagradar a Deus que Deus tem para você. Não é nada disso. O que Deus tem para você é algo completo, é algo que vai nos dar uma alegria eterna, é algo que vai nos fazer adorar a Deus sempre, é algo que nos faz agradar a Deus sempre. É uma água, gente, que você bebe e não tem mais sede. Essa é a água plena de um casamento debaixo das mãos de Deus. Essa é a água da realização profissional que Deus tem para nós. Pode não ser o melhor emprego, mas vai ser o melhor de Deus para nós. Sabe, essa é a realização da nossa vida, gente. Só Deus pode preencher a nossa vida e nos dar aquilo que realmente mata a nossa sede. Mas nós trocamos esse copo d'água de Deus por água de torneira. E foi isso que a mulher samaritana não entendeu. Por isso que no versículo 15 ela diz: Senhor, dê-me dessa água. Aí Jesus disse, amém, ela entendeu. Olha o que é que ela disse. Para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Qual é a água que ela quer? Do versículo 13 ou 14? 13. Jesus disse, olha, essa água aí você bebe, mas volta a ter sede. A que eu lhe ofereço, você bebe, e ela transforma dentro de você uma fonte de águas vivas. Ela quis a do 14, mas ela estava presa ao 13. Ela estava presa a essa água do poço, que não era a água que Deus tinha para ela. Na verdade, gente, o grande problema é que Deus ofereceu algo maravilhoso para ela, preste atenção. Deus ofereceu algo maravilhoso para ela. Só que ela não entendeu, porque nós não sabemos as necessidades que temos. A gente não sabe o que realmente a gente precisa, né? Deus chega para você e faz, olha meu filho, eu vou te dar daqui a 5 anos um casamento abençoado, uma pessoa maravilhosa para você. Aí você não quer, você quer hoje a pessoa errada, porque a gente não sabe o que quer. A gente não entende nossas necessidades. Né? Às vezes, a gente está querendo um emprego de 20 mil reais, ou a gente quer um salário de 30 mil reais. Deus quer, não meu filho, eu quero que você me agrade com esse salário que você tem, mas a gente não sabe disso, e a gente quer buscar outras coisas. E por a gente buscar, normalmente, o que o pecado quer e não o que Deus quer de nossa vida, Jesus constrange a mulher samaritana. Olha, você está atrás dessa água de torneira, dessa água de poço. Eu quero lhe dar algo a mais. Agora, primeiro, versículo 16, ele lhe disse, vá ali chamar seu marido e volte. Vá ali chamar seu marido. Aí ela fez, não tenho marido, respondeu a mulher samaritana. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. É verdade. Essa mulher, gente, provavelmente era uma mulher extremamente carente, uma mulher extremamente sozinha, uma mulher que talvez tenha perdido sua honra cultural com alguma pessoa mais nova, enquanto mais nova, e que acabou perdendo toda a honra dentro de uma cidade pequena e que pela sua carência começou a se deitar com várias pessoas e a ter relações sexuais com várias pessoas. Ela achava que o que ela precisava era de um 6º marido, entendeu? Ela achava que ela precisava de um 6º marido. E Deus estava dizendo ali, minha filha, você não precisa de nada disso, você precisa da água que eu tenho para lhe dar. Você não sabe o que você precisa e você passa a sua vida inteira correndo atrás de algo que você não precisa. A sua necessidade não é essa. A sua necessidade não é essa. Mas você passa a sua vida inteira correndo atrás de algo que você não precisa. E esse, gente, infelizmente, às vezes,
é a realidade de muitos de nós. Correndo atrás de um salário a mais que você não precisa, correndo atrás de um relacionamento hoje, que hoje você não precisa, ou não é a sua necessidade, ou não é o que Deus quer para você, correndo atrás de coisas que você não precisa. E aí, para correr atrás de coisas que a gente não precisa, a gente começa a tomar água de qualquer lugar, sabe? Começa a beber água de qualquer fonte, começa a beber água de qualquer torneira, mas não é isso que Deus tem para nos dar. Vamos continuar? Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Existia um templo dos samaritanos que havia sido destruído. Esse templo ficava em um monte chamado Monte Gerizim, né? Então existia um templo destruído ali. Enquanto os judeus adoravam virados para Jerusalém, ou no templo de Jerusalém, os samaritanos oravam virados para o templo destruído do Monte Gerizim. Então a mulher pergunta: já que você é um profeta, Jesus, e você é judeu e eu sou samaritano, me diga, onde eu adoro? Eu adoro virado para Jerusalém ou eu adoro virado para o Monte Gerizim? Qual é o local certo de adoração? Versículo 21. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. O fato é que os samaritanos só acreditavam em 5 livros da Bíblia, o Pentateuco. Eles não acreditavam nos profetas. Por isso que Jesus disse: olha, vocês adoram algo que vocês não conhecem a Bíblia inteira, pelo menos a Bíblia inteira ali sendo o Antigo Testamento. Vocês só aceitam 5 livros, então vocês não conhecem. Mas a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, olha só isso, teologia do reino, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que Jesus está dizendo aqui, olha, é o seguinte: olha, eu cheguei já, mas eu ainda vou morrer e ressuscitar. Por isso que a hora já chegou, porque eu já cheguei, mas a hora ainda está chegando, porque eu ainda não morri. Entendeu? Por isso que a gente diz que o reino vem, mas ainda não chegou, mas ainda vai vir, né? Enfim, no ideal a gente entende melhor isso, né? Quem é da minha turma aí? Olha só, os salvos. Amém. Brincadeira, gente. No entanto, está chegando a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, e em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aí vem um pouco de adoração, teologia da adoração, né? Na verdade, a gente tem uma raiz extremamente idólatra, e uma raiz extremamente ligada ao valor do templo, né? Então a gente vem de uma raiz católica no nosso país, onde você passa em frente a uma igreja católica e faz o quê? Se benze, né? Por que você se benze ali, né? Você se benze ali porque você entende que passou em um local sagrado, não é isso? Não é mais ou menos assim? E muitos de nós temos essa teologia também, ou pelo menos temos isso dentro de nós, né? Você chega aqui dentro da igreja, aí quando chega dentro da igreja, amém, já é outra pessoa, se transformou, né? Tem gente que está ali fora, ainda na parte profana da vida, né? Ali depois dessa porta preta aí do Santo dos Santos. Aí, rapaz, seu caba safado, não sei o quê, isso é um bicho otário, né? Isso é um bicho doido, não sei o quê, e tal. Aí aqui está a porta, né? Isso é um bicho otário, não sei o quê. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Já sinto tua presença. A gente tem muito isso. Nós somos bem ligados ao valor do templo, né? E tudo. Eu lembro uma vez, eu tinha um amigo, né? E a gente estava entrando na igreja e ele toma palavrão, mas esse cara falava um palavrão, que só a misericórdia.
E palavrão, 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 e eu vou pegar aquela nega, eu era adolescente, aí ia para a missa, o bonito era ficar no canto ali, você ficava no canto escorado, aí eu ficava todo bonito, olha só, mentira, e eu me lembro que eu ficava ali escorado, ele ficava na minha frente, e sabe programa de cidade pequena, né? Você vai para a igreja, depois você vai para a praça. Praça João Pessoa, em que rua? É para as pessoas, né? Na Paraíba é assim. Então eu estava lá, fui para a igreja e tal. E a gente foi no caminho todo falando coisa de adolescente, né? Ah, porque vai pegar as negas, não sei o quê, não sei o quê. E aí quando chegou na hora da igreja, a gente estava lá, escorado, bonitão, fazendo posto para as meninas sentadas. Aí eu faço, rapaz, aí chama um palavrão. Meu Deus. Ele me deu um grito na hora da igreja. Seu herege, como é que você fala um palavrão dentro do templo? Não sei o que. Eu falei, rapaz, tu é o cara que mais fala palavrão, vai me repreender por um, só porque aqui com a diferença. Aí pronto, aí foi a maior coisa. Mas isso ficou muito marcado, porque eu era adolescente, né? Então, se marca muito essa coisa, né? A sacralização do lugar. E é um problema quando a nossa adoração ela está restrita ao lugar. Porque, não precisa levantar a mão não, mas quantos de nós tivemos momentos de oração e de adoração, como tivemos na hora do louvor, durante a semana, fora do templo? Quantos de nós vivemos o que a gente vive aqui, nesse lugar? A gente vive em casa, como a Bíblia diz, olha, quer orar? Vai para o teu quarto escuro, né? Entra lá sozinho, ora. Quantos de nós acordamos de madrugada e oramos ao Senhor? Não precisa ser de madrugada, a gente parou e fez um momento de oração. Dia desse eu fui para Belo Horizonte, conheci um pessoal de uma igreja lá, voltei, eu já contei essa história, não sei se eu contei aqui. Aí eu voltei e um cara de Belo Horizonte veio aqui conhecer a Cidade Jovem, conhecer a Cidade Viva e tal. E aí eu me lembro que ele chegou, quando ele me viu, ele fez, meu irmão, como é bom lhe ver, o Senhor me trouxe em paz e tal, né, e tudo. Aí a gente foi almoçar. Quando a gente foi almoçar, ele fez, tinha umas 5 pessoas na mesa, ele fez, gente, vamos parar aqui um pouquinho, eu queria dizer uma palavra para vocês. Queria dizer que muito obrigado por me chamarem, por eu estar aqui. Eu queria que a gente ficasse de pé e fizesse uma oração por essa comida maravilhosa. Eu fiz, bicho é doido. Eu já tinha feito minha oração já, né? Minha oração do almoço, eu faço sempre enquanto tiro o óculos, finjo que estou limpando a testa, aí eu faço, Jesus, abençoe essa comida em nome de Jesus, amém. Ninguém notou, botei o óculos, vou comer. E às vezes eu troco minha reza do almoço com a da dormida. Então eu faço, Senhor, abençoe esse almoço e essa noite. Não é a oração da noite, né? Eu troco as rezas. Porque isso me constrange muito. Porque muitas vezes a minha vida de oração virou uma vida de obrigação. Então eu faço ali aquilo só por um momento religioso e tudo mais. Ele não, ele se entregou. Aí a gente foi conhecer o Nai, conversou com o Yuri, mostrou todas as dificuldades, a gente falou de umas histórias lá difíceis que a gente está suportando lá no Nai e tudo. Aí quando chegou no meio da rua, gente passando, eu fiz, tchau Yuri, tchau, Deus abençoe, não sei o que, vamos lá. Aí ele fez, espera aí Tiago, Deus me falou um negócio agora. O que foi? Yuri, vem cá, fica aqui no meio, a gente vai orar por você. Aí eu, rapaz, podia ter feito isso lá dentro. Aí eu todo encabulado, Jesus abençoe, Jesus abençoe e tal. Orou por Yuri, fui deixar ele no hotel para ele ir embora, e já no fim do dia. Cheguei no hotel, gente, em Cabo Branco, gente. Eu faço, tchau meu querido, Deus abençoe. Calma Tiago, Deus me falou uma coisa. Eu falei, tá, calma, né? Ai, Deus falar tanto assim, ó. Tiago, eu quero orar pela sua vida. Eu falei, rapaz, aqui, orar dentro do carro, espera eu sair. Vem cá que eu quero orar por você. Pois ficou eu, gente. Cabo Branco. Em pé, no meio da pista ali, da orla. Em pé, ele assim. Senhor, abençoa a vida de Tiago e tal. Gente, eu vou falar a verdade. Aquele cara me constrangeu muito, porque ele tem uma vida de oração. Não importa o lugar, não.
Não importa se a luz está apagada para ninguém ver, não importa se a luz está acesa, não importa se está no meio da rua, não importa quem é, não importa se eu lhe conhecer agora ou se eu já lhe conheço há muito tempo, ele ora. Sabe, ele adora a Deus, ele ouve a voz de Deus. Como eu sei que muitas e muitas vezes a gente ouve a voz de Deus, mas a gente esconde isso. Porque a gente faz o quê? Eu não estou no templo. Sabe qual é a teologia do Novo Testamento, gente? Quem é o templo? Sou eu. A água viva mora dentro de mim e faz uma fonte dentro de mim para jorrar em quem? Nos outros. Nos outros. Isso é uma vida de adoração pura e simples, e sincera, e sensacional, gente. Isso é maravilhoso. E eu entendo que são momentos, às vezes, muito complicados, que a gente está vivendo e tudo mais. Então, eu fiz uma postagem no meu blog. Eu tenho que falar do meu blog, gente, porque ninguém está lendo, aí eu fico tão constrangido. Aí eu fico fazendo propaganda agora, todo culto. É tiagodutra.com. Amém, né? tiagodutra.com com H, é ti. Eu sou de Patos. É tiagodutra.com. Não entre agora não, que eu vou ler. Porque eu tenho uma mania de fazer blog virar diário. Só eu leio. Não precisa nem de cadeado. Só eu leio. Mas eu fiz uma postagem nesses dias que diz o seguinte. É uma poesia. Né? Uma poesia que o nome da poesia é Fronteiras do Meu Ser. Diz o seguinte. Eu fiz esse poema quando um amigo meu de infância faleceu de câncer. Ele tinha 24 anos, minha idade. E foi muito pesado isso para mim. Então, foi um momento onde eu me encontrei com o limite da vida, sabe? As fronteiras da vida. Ele diz assim: encontro-me no limite do infinito, no precipício de um vil desespero. Não sei se grito, não sei se calo. Eu sei que choro. Eu choro e falo. Choro a minha última lágrima, a densa lágrima que escorre. Caminha sedenta e macabra, cai espinhosa e gelada, e vai sozinha, e é só minha. Repleta de sentimentos, coberta de pensamentos, envolta na ignorância da fronteira do possível. No cume da insanidade, deparo-me com um eco, que me mostra a incapacidade. Sou apenas o espelho de um reflexo. Não posso voar entre nuvens, achar minhas esmeraldas, prender os segundos do riso, achar a verdade do amanhã, fronteiras de mim mesmo. Chegar mais longe não posso, cansar é fácil, viver é difícil. Talvez a vida fosse mais dócil, se não houvesse fronteiras. Tirar-me-ia as algemas, ó livre, lançar-me-ia no impossível, ó potestas, mostrar-me-ia o que sou, ó eu sou. Leve-me ao chão da miséria, ensina-me a rastejar em quem sou, mostre-me as minhas fronteiras. Quero chorar ao conhecê-las, andar até onde haja limites e tropeçar na realidade da carne. Talvez assim, conheça-te ao delimitar a minha insignificância, achando na completude da minha vida, vida que não tem sentido sem ti, imagem refletida no transpor das minhas fronteiras. A gente encontra Deus além das nossas fronteiras, né? Leia o blog. Eu fiz esse poema porque, enquanto eu estava nesse momento tão difícil, eu evangelizei com o texto da mulher samaritana. E esse texto da mulher samaritana, ele nos faz nos deparar com muitas coisas. A gente não entende nossas necessidades, a gente volta a beber água de torneira, a gente não consegue ter uma vida de adoração. Então, são muitos limites que nos entravam. E nesse momento eu queria dar uma palavra assim de esperança, que foi a esperança que eu tive nisso. A gente tem muitas fronteiras, a gente tem muitos limites na vida. E eu conheci um cara que tinha inúmeros limites. Esse cara foi Seu José, que eu conto no final desse poema. E eu evangelizei Seu José estava bebendo, totalmente bêbado em um bar, e eu me lembro que eu passei pelo bar, vi Seu José e evangelizei Seu José. E eu disse a ele: essa água que você bebe é água de torneira, você bebe e torna a ter sede. Né? João 4,13. E aí ele fez: existe água que não dá sede? Aí eu fiz: tem, João 4,14. Se você beber dessa água que Jesus pode lhe dar, essa água vai se tornar em você uma fonte de água viva, que vai transbordar e que nunca mais vai lhe dar sede. Aí ele começou a chorar.
E eu evangelizei seu José, ela aceitou Jesus, e eu comecei a acompanhar seu José e descobri que a vida dele era o seguinte: por causa do alcoolismo, a mulher dele tinha o abandonado com seus filhos, e ele tinha se afundado de vez na bebida, né? E aí, gente, seu José fez: Tiago, o que eu preciso é de cana, porque cana é o que vai apagar minhas mágoas, cana é o que vai fazer eu esquecer da minha vida. Eu fiz: não, essa não é sua necessidade, você precisa adorar a Deus, você precisa entender que você precisa da água da vida. E aí a gente começou uma fase de transformação ali na vida de seu José. Seu José era uma pessoa fantástica, gente, porque toda vez que eu evangelizava seu José, que eu discipulava, ele já era cristão, passou-se ali mais ou menos 6 meses para sua esposa confiar que ele tinha mudado e voltasse para casa. Nesses 6 meses eu ia constantemente na casa de seu José. A esposa não tinha voltado, os filhos não queriam falar com ele não tinha às vezes dinheiro para a feira, não tinha, enfim, estava quase perdendo o emprego. Aí eu lembro que a gente orava, conversava, aí eu fazia: seu José, o que é que o senhor está sentindo? Aí ele dizia: uma estranha calma. Uma estranha calma. E eu fazia: seu José, me explica essa estranha calma. Ele fez: Tiago, eu olho para a minha vida, eu estou na frente de um precipício, mas é como se eu conseguisse enxergar agora o que está além do precipício. Então isso me dá uma rara calma. É essa rara calma, gente, que a gente precisa ter na vida, sabe? Entender que Jesus está no controle da nossa vida e que a gente precisa dele todos os dias. Porque pode ser que Jesus não traga seus filhos de volta hoje ou amanhã, mas ele nos dá a certeza que está no controle da nossa vida. Então, o que a gente precisa fazer é adorá-lo, orar, agradecer a Deus, não só aqui, não cumprindo o ritual religioso de vir à igreja, mas adorando a Deus em espírito e em verdade. Quer saber o resto da história de seu José? Eu conto no final. Me lembre? Vocês me lembram? Porque senão eu esqueço. Vamos ler que a gente vai encerrar a pregação. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos. Vocês já entenderam por que os discípulos ficaram surpresos, né? Existia um contexto cultural de repúdio entre judeus e samaritanos. Então, os discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Surpresa também pela questão de gênero. Mas ninguém perguntou o que queres saber ou por que estás conversando com ela. Então, deixando o seu cântaro, se você não tem pena da Bíblia, passa um risquinho aí em deixando o seu cântaro, né? Isso é muito importante. Eu quero que você fique com isso marcado sempre. Eu vou fazer a leitura até o fim do capítulo agora, para encerrar com esse ponto, deixando o seu cântaro, tá? Para a gente entender e encerrar. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa, come alguma coisa, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Olha que coisa maravilhosa, gente. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Olha o evangelismo da mulher samaritana, gente. A mulher já tinha 5 maridos, vivia com outro, foi evangelizar. Olha o evangelismo dela que salvou um monte de gente. Ele me disse tudo o que tenho feito, ponto. E você disse que não sabe evangelizar. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram.
E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você diz, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Amém. Gente, esse texto ele encerra de uma forma muito maravilhosa. Aquela mulher sai e começa a evangelizar o povo da sua terra. Preste atenção, esse povo da terra dela era o povo que não ia nem buscar água com ela, porque provavelmente não queriam ser vistos ao lado dessa mulher. Essa mulher é excluída pela sociedade. Mas ela, quando ela recebeu dessa água da vida, qual a primeira coisa que ela quis fazer? Foi lá falar dessa água da vida para o seu povo, para o povo que a odiava. Para o povo que a odiava. E ela evangelizou aquele povo, gente. E aquele povo encontrou a Cristo. E muitos daqueles aceitaram a Jesus. E confiaram em Jesus e acreditaram em Jesus. O que é que eu quero dizer para você? Tudo isso acontece com um detalhe. Um detalhe. O que é que aquela mulher foi fazer no poço, gente? Foi buscar água. Ela vai buscar água com o quê? Com um cântaro. E o que é que ela fez com o cântaro depois que ela entendeu a verdade de Cristo? Deixou o cântaro. O que é que importa mais ali agora na vida dela? A água que pode ser carregada naquele cântaro ou a água que ela carrega dentro de sua própria vida agora? Aquela água dentro dela agora era mais importante, não a água do cântaro. O que eu preciso dizer é que a gente precisa rever hoje, gente, nossas prioridades de vida. Você vai continuar correndo com seu cântaro debaixo do braço ou você vai começar a jorrar a água que Deus colocou dentro de você? Porque você é uma fonte da água de Deus para a vida das pessoas. Por isso que Jesus vai dizer, os campos estão brancos, os campos estão prontos para a colheita. Gente, você pode achar que seu vizinho tem um coração duro, mas a Bíblia diz que ele está pronto para receber o Evangelho. Você só precisa evangelizar. E você vai dizer: Tiago, esse vizinho não gosta de mim. Quantos não gostavam da mulher samaritana? E ela evangelizou aquelas pessoas. A ideia do cântaro, Jesus vai explicar melhor quando ele diz. As pessoas vão dizer: Jesus, coma alguma coisa. Jesus vai dizer: minha comida é qual? Minha comida é fazer a vontade do Senhor, gente. Qual é a nossa comida? É o cântaro? Porque eu vejo aqui várias pessoas extremamente ocupadas com seus cântaros. Pessoas que passaram o dia inteiro aqui preocupadas com seus cântaros. Sabe, que perderam o dia, a manhã, a tarde, estressadas, sem paz, vivendo uma vida de conflitos, preocupadas com seus cântaros. E o que Jesus vai dizer: olha, essa água aí, esse dinheiro que você está querendo ganhar mais, amanhã você tem sede de novo. Sabe o que aconteceu com o seu José, gente? Seu José faleceu. Seu José, ele viveu 6 meses sem sua esposa voltou para casa, seus filhos voltaram para casa. Passou mais ou menos 1 ano, eu ia visitar seu José constantemente e eu fazia: e aí, seu José? Ele fazia: Tiago, eu estou vivendo os melhores momentos da minha vida. Sabe quem era o maior evangelista daquela comunidade, gente? Um antigo pinguço chamado seu José, que agora evangelizou todo mundo na comunidade. E um monte de gente começou a aceitar Jesus. Eu evangelizei aquela comunidade por mais 1 ano. E ninguém aceitou Jesus. Aí seu José aceitou Jesus. E ele ganhou a comunidade inteira em 6 meses. 1 ano depois, seu José faleceu de um infarto. Aí eu cheguei já a questionar a Deus. Na época eu cheguei a perguntar a Deus: Deus, mas ele estava fazendo tanta coisa para o Senhor. E a frase de seu José vinha à minha cabeça quando seu José dizia: eu estou vivendo o melhor momento da minha vida. O que eu posso lhe dizer é que, talvez pelo pecado, talvez porque a hora mesmo, a nossa hora vai chegar, o nosso momento final de vida vai chegar. E o que vai importar é se naquele último segundo você vai conseguir olhar para trás e dizer: Jesus, obrigado, porque eu deixei para trás o cântaro e passei a jorrar a água que tu me deste. Que Deus nos abençoe.